Meu nome é Adriana Rodrigues Novaes, eu fiz minha graduação em Ciências Sociais na Unesp de Araraquara. Durante a graduação eu desenvolvi um trabalho sobre ditadura argentina e cinema. Fiz o meu mestrado na Universidade Federal de São Carlos em Sociologia, onde eu realizei um trabalho sobre cinema brasileiro e ditadura. E fiz o meu doutorado aqui na Unicamp, nas Ciências Sociais, onde eu realizei uma tese sobre a inserção dos povos do campo na luta pelo direito à memória, à verdade e à justiça. Bom, o que me levou ao tema é o fato de ser uma história no Brasil que não se conta muito, né? Eu fiz um intercâmbio na Argentina durante a graduação, e na Argentina a história da ditadura era muito presente, as pessoas me perguntavam muito sobre ditadura no Brasil e eu não tinha muitas informações naquele período, e isso me levou a desenvolver as minhas pesquisas com base na ditadura. A partir desse intercâmbio que eu fiz na Argentina, eu voltei, fiz um curso de cinema lá, um curso de extensão de cinema na universidade. Então, durante a graduação, quando eu fui escolher o tema da minha monografia, eu achei interessante desenvolver um tema que pudesse vincular cinema, que era uma coisa que eu gostava muito, e o tema da ditadura, que naquele momento eu estava muito curiosa para entender. E eu fiz uma monografia com esse tema. E depois eu fiquei ainda mais interessada em saber como o cinema brasileiro tratava a questão da ditadura, ou tratou a questão da ditadura. Então eu fiz uma dissertação tratando do cinema da retomada brasileiro, cinema de ficção, né, e a questão da ditadura. Com relação ao tema da ditadura, o tema da ditadura na Argentina é muito presente nas escolas, no cinema, no teatro. Então, o cinema brasileiro reflete também uma ausência do debate da memória da ditadura no Brasil. Então, o cinema pouco trata do tema, e quando tratou do tema, por exemplo, no cinema da retomada, fez um recorte, né? Então, que trata especificamente de memórias que são memórias urbanas e da luta armada, adotando uma estética que era sempre a estética de mostrar, de colocar em evidência a tortura, né? Uma certa espetacularização dessa tortura. O cinema argentino trata a memória da ditadura em outras dimensões, com outra linguagem, numa linguagem mais, digamos, focada na tortura, apesar de ter tido uma fase também do cinema argentino que tratou muito disso, mas é justamente porque a sociedade argentina lida com a ditadura de outra forma, né? A Argentina fez um julgamento de torturadores, existe uma presença da luta pela memória, verdade e justiça na Argentina em vários âmbitos da sociedade. Logo que eu terminei o mestrado, a Comissão da Verdade estava se constituindo, então eu entendi que essa era uma oportunidade de me aprofundar no tema, e eu comecei a me dedicar a estudar a Comissão Nacional da Verdade. Quando a Comissão Nacional da Verdade foi instalada, ou mesmo antes da sua instalação, houveram muitas polêmicas, né, e muitas disputas no decorrer da constituição da comissão. E a questão dos povos indígenas e dos povos do campo fez parte também dessa disputa e desses conflitos, né, em torno da comissão. Uma vez que a comissão não entendia que a questão dos povos do campo e a questão indígena fosse uma questão pertinente a ser tratada sobre o espectro, né, da justiça de transição. E essa temática advém de... não entendia a priori, né? Porque o tema dos camponeses indígenas foi colocado para a Comissão Nacional da Verdade a partir das mobilizações da sociedade, da mobilização dos povos de luta pela terra, dos povos indígenas e também dos povos sindicatos rurais. Então, foi a partir da mobilização da sociedade civil que o tema passa a fazer parte da Comissão Nacional da Verdade. Eu trabalhei muito com base nas denúncias que algumas entidades de direitos humanos vinculadas à luta pela terra
ou alguns militantes individualmente fizeram da Comissão Nacional da Verdade com relação ao fato da Comissão Nacional da Verdade tratar o tema de forma marginal, de ser um tema que a Comissão, na verdade, não queria reconhecer. E o fato da própria Maria Rita Kell contar as dificuldades dela, né? Como era difícil para ela pautar o tema dentro da comissão. Então eu procurei entender onde que lastreava essa marginalização, por que que os povos do campo e os povos indígenas não eram considerados nessa perspectiva de direito à memória e à verdade. Na tese eu encontrei algumas explicações sobre isso, né? Uma delas é que o próprio lugar social que os povos do campo e os povos indígenas ocupam na sociedade, historicamente na sociedade brasileira, né? Esse é um ponto. São povos marginalizados socialmente, e também o fato dos instrumentos de direitos humanos ter uma linguagem normativa e conceitual que não apreende os tipos de violências e a realidade e a compreensão de mundo que esses povos têm. É uma linguagem que foi organizada a partir de uma realidade urbana, então a realidade desses povos entra em choque com essas normativas conceituais de direitos humanos. E por isso também o fato da própria comissão entender que não tinha uma relação indígena e ditadura, né? É imensamente maior o número de vítimas do que aquele que foi reconhecido pela Comissão da Verdade, porque a própria Comissão Camponesa apresentou para a Comissão Nacional dados, documentos, em torno de 2.000 trabalhadores e trabalhadoras do campo vítimas da ditadura civil-militar brasileira, né? E isso não é considerado como vítima. A própria comissão reconhece em uma das partes, né, do seu relatório que por volta de 8.300 indígenas morreram entre 45 e 88, que é o período analisado pela comissão. Então a gente, na verdade, tem uma ideia do número de vítimas, uma ideia que não é reconhecida e que ainda falta muita pesquisa, muito trabalho para a gente tomar conhecimento do que de fato aconteceu no Brasil durante a ditadura civil-militar. Eu acho que o período de 2012, o período que antecede a Comissão Nacional da Verdade até 2014, a própria existência da Comissão Nacional da Verdade, ela permite que sujeitos que antes da Comissão da Verdade não foram considerados vítimas da ditadura, não apareceram nesse cenário, nesse debate sobre direito, memória, verdade e justiça, é um momento rico que permite que esses sujeitos emergem. Então, a partir daí, é possível que se tenha uma outra leitura sobre a ditadura no Brasil. A importância de considerar os povos do campo e os povos indígenas é que a gente vai olhar para a ditadura do Brasil de uma outra forma, porque até 2012 a ditadura no Brasil era considerada, em relação aos outros países, uma ditadura amena, porque era medida, inclusive, pela quantidade de mortos, né? E era amena porque dizia, mas não teve vítima, poucos morreram, né? E nem sabia sequer a história desses que morreram. Os familiares desses que morreram ainda não tinham sido reparados, muitos ainda não foram. Então, era um desconhecimento total do que foi a ditadura no Brasil. A Comissão Nacional da Verdade cumpre um papel fundamental, que é de fazer esse trabalho de mapear toda a estrutura repressiva durante a ditadura, de permitir que a sociedade, né, se mobilize em relação ao direito à memória, à verdade e à justiça, mostrando uma ideia, né, desconstruindo uma ideia de que o brasileiro não se interessa pela sua memória. Mas isso não é verdade, porque é uma memória que o tempo todo ela tenta soterrar, né? Uma memória que o tempo todo tentam invisibilizar e esconder essa memória, né? Esconder a história da ditadura no Brasil sempre foi uma preocupação, né,
da ala conservadora e de um poder que, na verdade, nunca saiu do seu lugar, né? A ditadura organiza a sua saída do poder, se mantém na democracia. Isso é um dado que a gente tem. Através da conciliação, né, que é uma estratégia da política muito presente na política nacional, sempre tentou se esconder a história da ditadura brasileira. No entanto, neste momento, é um momento diferente, porque depois da ditadura, esse é um momento que a gente vive num contexto de golpe, né, desde 2016. A gente não está vivendo num contexto democrático. E o risco que a gente está experimentando, a potencialidade desse risco, né, é um risco muito grande, é um risco de que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, inclusive, seja soterrado, né? Um trabalho que pouco foi divulgado pelo próprio contexto político que já antecediu o golpe, né, de 2016. O trabalho da Comissão Nacional da Verdade ele foi um pouco minimizado, né, escondido, não foi divulgado, as pessoas não conheceram nem nas escolas, nem nos sindicatos. A lei de anistia ela cumpre um papel fundamental para a não responsabilização dos torturadores. Há tempos, os movimentos que fazem luta por direito à memória, verdade e justiça, os familiares de mortos e desaparecidos, pedem a revisão ou a anulação da lei de anistia. Então, a lei de anistia é a lei sobre o guarda-chuva protetor dos torturadores no Brasil. Ela impede a responsabilização dos torturadores. E ao impedir a responsabilização dos torturadores, a gente experimenta essa violência que é permanente, né, desde a ditadura. Que, aliás, quando se trata de povos indígenas e povos do campo, essa violência nunca se interrompeu, né? Nunca foi interrompida. O que a gente realmente está vivendo um momento no Brasil que não é um momento de democracia e é um momento que esse revisionismo ele tem um papel muito importante, né? Que é o papel de esconder dos povos do campo, dos povos indígenas, da classe trabalhadora brasileira como um todo, de que existiu luta, de que existiu um projeto político muito diferente desse projeto que tem aí, né? Que está sendo colocado. Essa tentativa de esconder a memória é justamente para que sejam aprovadas essas reformas ultra-neoliberais desse governo fascista que a gente está experimentando nesse momento. Então, esse é o risco desse revisionismo, né? É o risco de esconder uma memória que é com base na memória que os povos, né, que a classe trabalhadora, com a sua memória de luta e de resistência, vai fazer um confronto, né, contra as suas perdas de direitos, por exemplo. Mas quando a gente olha os dados de assassinato no campo após 2016, intensificou muito. A criminalização dos movimentos sociais do campo e também os movimentos de luta urbana, né? Por exemplo, o movimento Sem Teto também está aí na mira do fascismo, né? Mas os povos indígenas estão mais suscetíveis porque historicamente estão numa condição de maior vulnerabilidade, né? Por exemplo, a questão da saúde indígena, que com esse governo, né, houveram muitos cortes, o impedimento da demarcação das terras indígenas e a brutal violência, né? Porque após a ascensão desse governo fascista à presidência da República, a autorização para matar ela está dada, né, de alguma forma, porque esse governo é o governo que ganhou a eleição com base num discurso anti-indígena, anti-sem terra, enfim, e entre diversos sujeitos na sociedade que estão já em situações de vulnerabilidade, né? Contra os quilombolas, contra a população LGBT. Então foi um governo que ascendeu ao poder dessa forma, então representa-se um risco para todos nós, né? Todos e todas.